pessoal! Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre moléstia grave e a isenção de imposto de renda em decorrência dessas doenças. O que é moléstia profissional e por que ela dá direito à isenção de imposto de renda na aposentadoria? A moléstia profissional é uma condição adquirida em decorrência das condições do trabalho. Essas moléstias são diretamente ligadas ao ambiente do trabalho e também às atividades exercidas pelo empregado, e podem incluir doenças físicas e mentais e psicológicas. De acordo com a Lei 7.713, os portadores de moléstia profissional têm direito, então, à isenção de imposto de renda sobre a aposentadoria e a pensão. Essa isenção existe justamente para livrar o aposentado de todo o impacto financeiro causado pelo tratamento da moléstia. Quais documentos são necessários para solicitar a isenção de imposto de renda pela moléstia profissional? Para solicitar a isenção, é importante que o contribuinte reúna documentos que comprovem a doença existente e o nexo causal com a atividade laboral exercida. São essenciais laudos médicos detalhados, com a CID correspondente, e também prontuários médicos e exames médicos que comprovem a condição quando existentes. A documentação deve indicar claramente a data de início, o diagnóstico e que a condição possui natureza de moléstia profissional. Quais são exemplos comuns de moléstia profissionais? Alguns exemplos mais comuns que aparecem pra gente de moléstia profissional são os casos de problemas na coluna, como lombalgia, alguns casos também de LER, que são lesões por esforço repetitivo, e também surdez ocupacional, causada pela exposição a ruídos no ambiente de trabalho, e também algumas doenças psicológicas, como depressão, ansiedade ou bipolaridade, que podem ter sido causadas por condições de trabalho muito estressantes. Rendimentos de que natureza são cobertos pela isenção decorrente da moléstia profissional? A isenção garantida aos portadores de moléstia profissional aplica-se tão somente aos rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma. Assim, quaisquer rendimentos de outra natureza que o aposentado também receba, como por exemplo aplicações financeiras ou até rendimentos da ativa, não vão estar cobertos pela isenção prevista na lei. No entanto, tendo em vista que o imposto de renda é um tributo progressivo, certamente os rendimentos que sobrarem, que não são de aposentadoria, pensão ou reforma, que ainda forem tributados pelo imposto, vão ser tributados por uma alíquota muito mais baixa a partir da retirada da base de cálculo dos proventos isentos. É indispensável que a moléstia profissional seja atestada por laudo médico oficial. O entendimento da Receita Federal é de que é indispensável a apresentação de laudo médico oficial para comprovar as moléstias que ensejam direito à isenção. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já editou a súmula 598, que diz que quando há outros meios de prova, como por exemplo laudos médicos particulares, que comprovem a existência da doença, é dispensável, portanto, que ela esteja atestada por laudo oficial. Ou seja, ainda que administrativamente se exija a apresentação desse laudo oficial, no âmbito judicial a gente consegue fazer a comprovação da moléstia por meio de outras provas. É indispensável que a aposentadoria do contribuinte tenha se dado em razão da moléstia profissional para fins de solicitação da isenção. Quando uma moléstia profissional incapacita o trabalhador de maneira permanente para o exercício das suas funções, ele pode ter direito à aposentadoria por invalidez. Esse é um benefício previdenciário concedido aos trabalhadores que estão impossibilitados de exercer as suas funções em decorrência de uma doença ou de um acidente de forma permanente, ou seja, que não podem ser reabilitados de alguma forma. A aposentadoria sobre a qual vai ser solicitada a isenção de imposto de renda em decorrência da moléstia profissional, no entanto, não precisa necessariamente ter ocorrido por conta de invalidez. No entanto, se houve um processo previdenciário anterior em que se constatou a existência da moléstia profissional e esse foi o motivo, então, da aposentadoria por invalidez do contribuinte, o nosso caminho para solicitar a isenção acaba sendo mais fácil. Isso porque, nesses casos, geralmente a gente já tem a produção de laudos médicos periciais, muitas vezes produzidos pelo próprio órgão que aposentou o contribuinte, que atestam de maneira inequívoca a existência da moléstia profissional. E esses laudos podem ser utilizados, então, também para fins de solicitar a isenção do imposto de renda. Essas são algumas das perguntas que mais aparecem pra gente aqui sobre a questão da moléstia profissional e da isenção de imposto de renda por doença grave. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos como esse.